pessoal, eu sou a professora Ana Brandimarte e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre restauração de ecossistemas aquáticos e basicamente sobre ecossistemas aquáticos continentais. Então, nós vamos tratar de 3 questões que eu espero que ao final dessa conversa vocês consigam responder. A primeira é quais são as categorias de medidas de recuperação de ecossistemas aquáticos continentais. E eu estou usando recuperação aqui de uma maneira bem frouxa, sem me preocupar muito se é restauração, reabilitação, tá bom? A segunda questão é se nós podemos utilizar as mesmas medidas para recuperar tanto ecossistemas lênticos como ecossistemas lóticos. E, finalmente, a última questão que eu trago para vocês é se é possível recuperar totalmente ecossistemas aquáticos. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em recuperação de um ecossistema aquático, a gente está muito preocupado com a questão do uso que o ser humano faz desse ecossistema. Se não afetar o uso, a gente nem percebe muitas vezes que está degradado. E a gente só vai falar, então, está degradado em função de eu não poder mais realizar uma determinada atividade que eu realizava naquele ecossistema aquático, ou eu não posso mais usar a água para abastecimento, por exemplo. E aí, então, quando a gente percebe que o sistema está degradado, nós vamos tomar medidas para recuperá-lo. Nesse sentido, essas medidas podem ser ou medidas preventivas ou de saneamento, que são aquelas que a gente faz, né? São processos, são técnicas que nós usamos fora do corpo d'água. E o outro grupo, a outra categoria de medidas de recuperação são as medidas corretivas ou de terapia, que aí envolvem processos no interior do corpo d'água. Bom, então começando agora a falar das medidas preventivas ou de saneamento. Existe uma série de medidas preventivas de saneamento, como também existe uma série de medidas corretivas ou de terapia. Nessa aula eu vou dar alguns exemplos apenas. No texto base de vocês, vocês poderão encontrar, na verdade, informações muito mais completas do que as que eu estou passando aqui, ok? Então, a primeira medida, a principal medida preventiva ou de saneamento seria o disciplinamento do uso e ocupação do solo e o controle, né? Uma vez disciplinado, o controle adequado desse uso e ocupação do solo. Por que ela é a principal medida? Porque de um bom disciplinamento e controle do uso e ocupação do solo, nós conseguimos evitar outras medidas, outros impactos que afetam os corpos d'água. Por exemplo, impactos relacionados a assoreamento devido à erosão das margens dos corpos d'água, poluição devido à localização de lixões em áreas impróprias. Então, tem uma série de impactos que são decorrentes do mau uso e ocupação do solo. Se isso for disciplinado, a gente já reduz impactos sobre os corpos d'água continentais. Um exemplo de medida de saneamento é a construção de canalização interceptora. O que é isso, né? Naqueles corpos d'água que recebem esgoto doméstico no estado bruto, por exemplo, é importante impedir essa entrada de esgoto através da construção de uma canalização que leve esse esgoto, por exemplo, para uma estação de tratamento de esgoto, tá? Ou para um local do rio em que a vazão seja maior e que a entrada desse esgoto não cause tanto impacto. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês do Lago Washington, em que esse lago estava eutrofizado devido a impactos antropogênicos e, em um determinado momento, eles construíram, então, desviaram a entrada de esgoto de origem doméstica e aí, nessa figura aqui, a gente tem alguns dados relacionados a essa medida. Então, até cerca de 1968, nós tínhamos
a entrada de esgoto doméstico, foi construída a canalização interceptora, mais ou menos por aqui, e aí o que acontece? A gente vê aqui que o fósforo total tem uma queda bastante acentuada depois dessa medida de recuperação. Em resposta a isso, o que acontece com o fitoplâncton? A gente tem aqui uma medida indireta da biomassa fitoplanctônica, que é a concentração de clorofila A. Quanto mais clorofila A na água, mais organismos fitoplanctônicos presentes. E a gente vê que, concomitantemente à queda do fósforo, há também uma queda da abundância de fitoplâncton medida aqui pela clorofila A. E neste último gráfico a gente tem informação sobre a proporção de cianobactérias em relação ao total de organismos fitoplanctônicos. Como vocês já sabem, cianobactérias são organismos que alcançam uma grande densidade em condições em que há entrada de nutrientes no corpo d'água. E a gente vê que a proporção de cianobactérias é bastante alta, praticamente no fitoplâncton a gente só tem cianobactérias até um determinado momento, e depois da intervenção da medida corretiva, a proporção tende a ir caindo até que aqui, no final dos anos de 1970, a proporção é bastante baixa. Então, a gente vê por esses três gráficos que há uma melhoria do ambiente quando se faz uma medida corretiva como esta que a gente está falando, que é construção de canalização interceptora. Bom, eu vou agora passar para a segunda categoria de medidas de recuperação, que são as medidas corretivas ou de terapia, que, como eu disse a vocês, são aquelas que envolvem processos e aplicação de técnicas no interior dos corpos d'água. Por isso, elas também são chamadas de medidas in-lake, né, dentro de lagos, principalmente. E essa categoria de medidas conta com três tipos de processos: processos mecânicos, químicos e biológicos. Mais uma vez, cada um desses processos apresenta uma série de técnicas e eu não vou tratar de todas aqui, vou apenas exemplificar algumas, tá bom? Então, uma das medidas que envolve processo mecânico é a desestratificação do corpo d'água. Então, um corpo d'água que está eutrofizado e que, no fundo, devido à decomposição de matéria orgânica, existe pouco oxigênio dissolvido, uma das técnicas para melhorar a situação desse corpo d'água é desestratificar o corpo d'água e promover a circulação total da massa d'água. Se, por um lado, essa ação melhora a qualidade da água, porque promove o aumento de oxigênio dissolvido, e também quando a gente tem uma alta concentração de oxigênio dissolvido, o fósforo tende a ficar retido no sedimento. Por outro lado, quando a gente provoca essa circulação total da massa d'água, há possibilidade de gases que estavam no fundo do corpo d'água alcançarem a coluna d'água e, inclusive, serem liberados para a atmosfera, como é o caso do gás sulfídrico, do metano, que são gases tóxicos. Então, como a gente vê, a gente melhora um aspecto, mas pode levar à piora de outros aspectos. Um próximo exemplo, também que é um processo mecânico, é remoção de sedimento. Quando um corpo d'água está eutrofizado ou recebe material de fora, ele pode ter um acúmulo de material no sedimento e isso, inclusive, levar à diminuição do volume do corpo d'água. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de remoção de sedimento, né? Então, aqui é um parque estadual, aqui do estado de São Paulo, no qual existe este lago aqui, que ele recebe água de um riacho que vem daqui dessa mata para cá, tá? E o que fizeram? Né? Como o volume de água estava bastante já diminuído em virtude da sedimentação de material no corpo d'água, eles
desviaram a entrada de água deste riacho através dessa tubulação aqui. Então, a água passou a ser desviada e passou ao lado do lago, né, na lateral, e aí eles então com máquinas retiraram o sedimento do lago. Com isso eles conseguem melhorar a qualidade da água, porque muito do fósforo que estava retido nesse sedimento e que eventualmente volta para a massa d'água e provoca a floração de cianobactérias e algas, muito desse fósforo acaba sendo eliminado do corpo d'água junto com esse sedimento que é removido. Bom, um outro processo mecânico é a remoção de macrófitas que sofrem floração também devido à entrada, ao enriquecimento de nutrientes no corpo d'água, portanto, ao enriquecimento do corpo d'água com nutrientes. Então, através de máquinas, e aí o tipo de máquina vai variar de acordo com o corpo d'água, essas macrófitas são retiradas. Mas, o que acontece, né? Qual é o problema desse tipo de medida? Uma vez retirada essa biomassa, e isso vale também para aquele sedimento que foi retirado no exemplo anterior, para onde é elevado esse material? Né? Porque se você colocar em qualquer local, ele, por exemplo, na margem de um rio, esse material pode ser carreado para dentro do rio, ou se for um material contaminado, pode, inclusive, ter contaminação dos solos. Então, a gente sempre tem uma questão delicada, que é o que fazer com o material que é retirado de um lago ou de um rio. Bom, vou agora passar para processos químicos, tá? E aí também apenas alguns exemplos. Então, o primeiro deles é floculação de material em suspensão. Então, vocês sabem que quando tem eutrofização, existe um grande crescimento de organismos fitoplanctônicos que ficam em suspensão na água, e uma das possibilidades de diminuir a quantidade desses organismos é flocular esse material utilizando sulfato de alumínio ou alguma outra substância. Há também a possibilidade de a gente retirar o fósforo da coluna d'água através da precipitação usando sulfato de alumínio. Mas, mais uma vez, eu retiro o fósforo da coluna d'água, então ele não fica momentaneamente, ele deixa de estar disponível para o fitoplâncton, mas ele está lá no sedimento, ele vai ser precipitado. E, em algum momento, esse fósforo pode retornar para a coluna d'água, provocando novamente a floração de organismos fitoplanctônicos. Um outro exemplo, aplicação de herbicidas, como sulfato de cobre. E a ideia de aplicar herbicidas é retirar fitoplâncton ou macrófitas da superfície da água, mas esses organismos morrem e essa matéria orgânica vai ser decomposta no interior do próprio corpo d'água, e o fósforo que estava retido na biomassa passa agora a ficar imobilizado no sedimento, mas, de novo, em qualquer momento, esse fósforo pode retornar à coluna d'água e provocar novamente a floração. Bom, e finalmente, o último grupo de medidas corretivas são aquelas que envolvem processos biológicos. Um exemplo é o uso de herbívoros. Então, nesse caso, foram introduzidos peixes em um corpo d'água, e a ideia é que esses peixes vão se alimentar dessas macrófitas, diminuindo esses organismos. Então, a ideia parece boa, mas se eu tiver macrófitas que, porventura, eu não queira retirar, que seja interessante que sejam mantidas no corpo d'água, não necessariamente os peixes vão retirar as macrófitas que eu quero que sejam retiradas, porque causam algum tipo de prejuízo ao corpo d'água. E um outro processo biológico que a gente vai exemplificar é a biomanipulação. Né? O que eu apresento aqui é um modelo de como funcionaria essa biomanipulação, e a ideia principal deste processo é que a biomassa fitoplanctônica seja reduzida, e daqui a pouquinho a gente vai ver que a redução da biomassa fitoplanctônica causa uma série de efeitos que redundam na
melhoria da qualidade da água. Mas então qual é a ideia de uma biomanipulação? É manipular a cadeia trófica. Tá? E se a ideia eu quero reduzir a biomassa fitoplanctônica, eu tenho que de alguma forma aumentar a quantidade de zooplâncton que se alimenta dessa biomassa fitoplanctônica. Mas para isso, né, eu tenho que tentar aumentar o zooplâncton de grande porte, tá? Porque eles são mais eficientes na redução do fitoplâncton, na retirada de fitoplâncton da coluna d'água. Só que, para que a densidade de zooplâncton, de espécies maiores de zooplâncton, aumente, eu preciso diminuir a pressão de predação sobre o zooplâncton. E como é que eu faço isso? Diminuindo os peixes que se alimentam de zooplâncton ou os eliminando do ambiente que eu quero no qual eu quero fazer a biomanipulação. Então, por que retirar esses peixes planctófagos? Porque eles se alimentam através de busca visual. Então, se eles enxergam zooplâncton de grande porte, eles acabam retirando esse zooplâncton da coluna d'água e, portanto, eu não consigo reduzir a biomassa fitoplanctônica através da pressão de predação pelo zooplâncton. Então, a ideia é, diminuo aqui, eu evito essa predação do zooplâncton de grande porte, esse zooplâncton aumenta em números de indivíduos e aí a gente tem uma redução da biomassa fitoplanctônica. Se eu tenho menos células fitoplanctônicas em suspensão, e a gente lembra que essas células em um determinado momento morrem e se transformam em detritos, né? Então, se eu tenho menos células vivas, eu também vou ter, no próximo momento, menos material detrítico orgânico em suspensão. Se eu tenho menos detrito a ser decomposto, eu vou ter mais oxigênio sobrando no hipolímero fundo de um corpo d'água. Então, eu vou ter mais oxigênio sobrando, porque se eu tenho menos material morrendo e sendo decomposto, lembrando que a decomposição ela começa, né, com organismos aeróbicos, né, com micro-organismos que usam oxigênio para promover decomposição. Se eu tenho menos material a ser decomposto, mais oxigênio vai sobrar. Eu já falei anteriormente que se eu tiver quanto mais oxigênio eu tenho na coluna d'água, maior é a precipitação do fosfato. Então, com isso aqui eu mantenho mais fosfato no sedimento, né, e reduzo, então, o nível de eutrofização. A redução da biomassa fitoplanctônica ainda resulta em outros dois aspectos. Primeiro é que se eu diminuo a quantidade de células fitoplanctônicas na coluna d'água, eu tenho um aumento da transparência da água e, portanto, também acaba levando à redução do nível de eutrofização e melhorando a qualidade da água. E uma outra coisa importante se refere ao pH. Quando a gente tem floração de organismos fitoplanctônicos, por meio da fotossíntese, eles retiram muito CO2 da água e, com isso, o pH aumenta. Se eu diminuo a redução da biomassa, se eu diminuo a biomassa fitoplanctônica, o que acontece? Menos CO2 vai ser retirado da água via fotossíntese e isso também contribui para uma melhoria das condições neste corpo d'água. Vocês viram que até agora eu falei basicamente de lagos, de ecossistemas lênticos. Algumas das medidas de ecossistemas lênticos também se aplicam a ecossistemas lóticos, né? Então, por exemplo, quando eu falo uso e ocupação do solo, lógico que se aplica a ecossistemas lóticos. Retiradas de sedimento também é comum a gente ter exemplos, né, de sedimentos sendo retirados de rios. Mas, quando a gente fala em ecossistemas lóticos, as medidas de recuperação são um pouco diferentes. A ideia é sempre reabilitar a habitat, melhorar as condições da água, de modo que a biota depois retorne a esses ambientes que estão impactados.
Então, uma das primeiras medidas é a reabilitação do substrato. Então, a gente sabe que muitos rios são canalizados e o substrato acaba sendo alterado e ficando bastante homogêneo. Então, uma das ideias é recuperar áreas com substrato mais grosseiro, com cascalho, pedras, outras áreas deixar um substrato mais fino, como areias, de vários tamanhos. Então, uma das primeiras medidas que se faz é a reabilitação do substrato. Uma outra ideia importante, quando a gente está pensando em recuperação de ecossistemas lóticos, é a manutenção da heterogeneidade das condições hidráulicas. O que é isso? Eu ter áreas, trechos de rio em que a corrente é maior, trechos em que a velocidade do fluxo é menor, e assim eu tenho áreas com diferentes situações quanto à velocidade da corrente, e a gente também sabe que quanto maior a velocidade da corrente, maior a granulometria do substrato. Então, quando eu tenho diferentes situações em relação à velocidade da corrente, eu também vou ter diferentes situações em relação à granulometria do próprio substrato. Uma outra coisa importante é recuperar as zonas ripária de inundação, porque em ecossistemas lóticos não impactados é bastante importante a troca de energia e material entre o ambiente aquático e a zona terrestre adjacente. A gente, quando está reabilitando rios, precisa se preocupar com a criação, a volta de áreas de abrigos para peixes. No caso específico de rios que sofrem barramentos, né, nos quais tem reservatórios ou represas, é importante pensar no trecho do rio abaixo da represa. Então, é necessário sempre lembrar de manter uma vazão efluente adequada para que a biota rio abaixo seja minimamente mantida, né, que a vazão seja tal que não leve a alterações substanciais do substrato rio abaixo, e que continue tendo regiões mais rápidas, regiões de fluxo mais lento, com aquela variação no substrato. Então, manter ao máximo o habitat original do rio abaixo da barragem. E isso a gente faz pelo controle da vazão efluente, né? Se eu quase não deixo passar água rio abaixo, vai mudar muito as condições ambientais nesse trecho de rio. E, finalmente, para rios barrados, a gente tem que pensar também que uma das possibilidades de recuperação de trechos de rios é a remoção de barragens. Quando é que a gente faz remoção de barragens? Quando aquela represa, aquele reservatório já atingiu sua vida útil e deixa de ser adequados aos usos para os quais ele foi criado, né? Então, nesse momento, a gente pode pensar, sim, em retirar as barragens, e esse é um dos assuntos que vocês têm aí nas suas atividades, tá bom? Bom, então, alguns exemplos, né, de medidas em ecossistemas lóticos. Então, por exemplo, colocar defletores, que são essas estruturas que provocam o desvio da água para uma determinada zona do rio. Então, vejam, se a água está correndo aqui, o que acontece? Ela está sendo desviada para cá, e aqui a gente cria uma área com maior correnteza. Se a correnteza aqui é maior, o substrato mais fino vai ser levado, então aqui eu já crio uma área de substrato mais grosseiro, e aqui, nessas regiões, a gente vai ter uma área em que a água tem uma velocidade menor, ou então está mais parada. E isso daqui também serve como abrigo para peixes. Então, em ambientes lóticos, quando a gente faz algum tipo de interferência, a gente acaba, né, estou interferindo na velocidade da corrente, mas eu acabo interferindo também no tipo de substrato e no tipo de habitat que é oferecido para a biota. E uma outra coisa é que aqui a gente também tem uma área com maior oxigenação. Então, também é uma medida bastante adequada quando eu quero aumentar a oxigenação em ambientes lóticos. Um outro exemplo é a criação de corredeiras artificiais. Então, nesse riacho aqui foram colocadas pedras, né, e a água, ao passar aqui, adquire uma velocidade maior, né, e a gente, de novo, vai ter regiões com uma velocidade de corrente mais elevada e outras em que o fluxo é mais lento.
Finalmente, uma última questão, um último exemplo que eu quero dar é a estabilização de margens de rios, para evitar a erosão das margens e assoreamento no corpo d'água. Então, nesse exemplo aqui, vocês veem que foram colocadas aqui, ó, pedras de vários tamanhos, né? Então, criando uma situação que é até, assim, relativamente natural, né? Que é diferente de quando eu quero estabilizar as margens e uso estruturas de concreto, ou aqueles gabiões, né, que não são estruturas naturais. E aqui, quando a gente faz uma coisa assim, com pedras aí bastante heterogêneas, a gente inclusive cria hábitats para a fauna que vive no rio, mas mais próximo às margens. Bom, então voltando àquelas 3 questões que eu apresentei para vocês no início da aula, a primeira: quais são as categorias de medidas de recuperação? Então, vocês sabem que tem 2 grandes categorias: as medidas de saneamento ou preventivas e as medidas corretivas, que são aquelas que são realizadas no interior dos corpos d'água. A segunda questão: nós podemos utilizar as mesmas medidas para ambientes lênticos e lóticos? Como eu falei, algumas medidas sim, mas para o ambiente lótico a ideia é muito mais recuperar o habitat, recuperar as condições de velocidade do fluxo, de tipo de substrato, para depois a ideia é que a fauna, tendo o habitat e condições adequadas, ela retorne para esse trecho de rio que foi recuperado. E, finalmente, a última questão é se é possível recuperar totalmente ecossistemas aquáticos. Como nos vários exemplos que eu dei para vocês, principalmente aí para ambientes lênticos, vocês viram que, eu estou preocupada com a eutrofização, eu vou de alguma forma retirar fósforo da coluna d'água, imobilizando no sedimento, ou eu vou retirar as macrófitas que estão causando floração, né? Mas tudo isso vocês veem que são medidas paliativas, né? Mas que, na verdade, as macrófitas, eu jogo lá o sulfato de cobre para matar macrófita ou fitoplâncton, essa biomassa morre, mas vai ser decomposta e vai precipitar lá para o sedimento. Então, na verdade, o fósforo continua presente no corpo d'água, né? Então, é uma medida que não permite a recuperação total do corpo d'água, porque, como eu falei várias vezes, pode ser que sejam criadas condições nas quais o fósforo retorne à coluna d'água, promovendo de novo a floração de fitoplâncton e macrófitas. E como vocês viram, várias dos exemplos são bastante relacionados à tentativa de minimizar efeitos de eutrofização, né? E aí eu espero que vocês leiam o seu texto base para aprofundar esses assuntos, ok? Então, obrigada pela sua atenção, gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversinha.